Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Jeremias, capítulo 28, dos versículos 7 ao versículo 17. Contudo, escuta esta palavra que direi aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde tempos imemoráveis, profetizaram a muitas terras e a grandes reinos, a guerra, a desgraça e a peste. O profeta que profetiza a paz. Só quando se realizar a palavra do profeta é que será reconhecido como profeta que Yahvé realmente enviou. O profeta Hananias tomou então os canzis do pescoço do profeta Jeremias e os quebrou. E disse Hananias diante de todo o povo: Assim disse Yahvé: Desta maneira eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, de sobre o pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi-se embora. Mas aconteceu que depois que o profeta Hananias quebrou os canzis do pescoço do profeta Jeremias, a palavra de Yahvé foi dirigida a Jeremias. Vai dizer a Hananias: Assim disse Yahvé: Tu quebrastes os canzis de madeira, mas colocaras em lugar deles canzis de ferro. Porque assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: Eu colocarei um jugo de ferro no pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão, e eu lhe entregarei até mesmo os animais do campo. E o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: Escuta, Hananias, Yahvé não te enviou, e tu levas este povo a confiar na mentira. Por isso, assim disse Yahvé: eis que te retirarei da face da terra. Neste ano morrerás, porque anunciastes a revolta contra Yahvé. E o profeta Hananias morreu neste mesmo ano, no 7º mês. Meu irmão e minha irmã, temos duas situações aqui, né? O profeta Hananias, que fala aquilo que o povo quer escutar, e o profeta Jeremias, que fala verdadeiramente aquilo que Deus manda. E em obediência, ele fala sem ter medo, com todas as palavras. E aqui o que verdadeiramente acontece são as palavras que Deus enviou através de Jeremias. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com os falsos profetas e as falsas profetisas. Falam bonito, né? De um modo que quer até nos encorajar muitas vezes, né? Mas é tudo mentira. Aquilo que trazem, né, através de suas palavras melosas, não se cumpre. Por quê? Não foram enviados por Deus. Falam de si mesmo, falam de palavras que querem aqui adoçar a vida da pessoa, fazendo com que a pessoa os siga ao invés de Deus. Tanto é que o profeta Jeremias aqui fala com todas as letras, né? Contudo, escuta esta palavra que direi aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo, sem censura. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde tempos imemoráveis, profetizaram a muitas terras e a grandes reinos, a guerra, a desgraça e a peste. Por quê? Quando Deus nos envia a falar, nós não falamos aquilo que queremos ou propriamente coisas de nós, mas falamos propriamente aquilo que Deus quer. Eu sou devoto de Santo Antônio, e se tem uma coisa que Santo Antônio cravou no meu peito é que falar a verdade gera perseguição. E foi aqui, né? Você acha que todos aqueles que escutaram a palavra aqui do profeta Hananias não gostaram? Porque ele falou que em 2 anos iam ser libertos, voltar tudo ao normal, que iam ser libertos, que Nabucodonosor ia devolver tudo. Enfim,
tudo mentira. Tanto é que nos traz a palavra. Ele falou para se engrandecer perante o povo e agradar o povo. Mas o verdadeiro profeta Jeremias falou aquilo que era da parte de Deus e que não agradou aqui, né? Porque quando o Senhor envia a falar, nós falamos o que o Senhor nos ordena, não aquilo que agrada a ninguém. Não é papel nosso agradar ninguém. Estamos submissos à vontade de Deus. E se você só procura pessoas para falar aquilo que te agrada, você nunca vai conseguir servir a Deus, meu irmão e minha irmã. E a gravidade maior, você que leva a palavra de Deus, se fala das coisas propriamente suas, tenha muito cuidado. Deus observa atentamente. Nessa quaresma, que para mim foi uma das mais difíceis até então, mas possivelmente as demais, se assim Deus me permitir vivenciá-las, talvez sejam mais difíceis ainda. No início dessa quaresma, desse ano de 2026, o Senhor trouxe a palavra muito forte para mim, falando que eu e minha família, né, a família da minha esposa, iríamos passar pelo vale da sombra da morte. E eu prontamente obedeci e transmiti essa palavra à minha família e a Danusa ali também, que é a minha esposa, né? Por parte da minha esposa, a avó dela caiu, quebrou a perna, quebrou, se não me engano, a bacia também. Ficou muitos dias internada e a avó dela já tem uma idade bem avançada, a qual ficou ali e os médicos não queriam operar, porque achou que ela não iria aguentar. Os filhos já tinham tido a mãe como queria morrer, mas Deus suscitou a palavra que trouxe ao meu coração. E eu passei a minha esposa: não nos enganemos. Deus falou prontamente o que iríamos passar. Só que o que Deus complementou, né? Completou naquilo que trazia para mim. Confia em mim. E eu falei à minha esposa: vamos confiar em Deus, entrar em oração e interceder e vai dar tudo certo. E assim o fez. Passamos ali pelo vale da sombra da morte. Isso por parte da família da minha esposa, com a avó dela. E a avó dela conseguiu ser operada e está em casa e está bem. Por parte da minha família, um sobrinho meu tentou contra a própria vida, tentou tirar a própria vida. Ali sobre o uso de drogas, né? Tomou muitos medicamentos da mãe dele e tentou se enforcar no banheiro também. Mas Deus já tinha falado, trazido ao meu coração, que eu transmiti aos meus irmãos e minhas irmãs, a minha família, né? O que Deus tinha colocado em meu coração, que iríamos passar pelo vale da sombra da morte. E ali o meu sobrinho também ficou vários dias internados, para a honra e glória do Senhor Deus colocou a mão. Passamos por esse vale da sombra da morte e ele está bem também, buscando auxílio, buscando ajuda, mas está bem. Então, quando Deus nos envia falar alguma palavra, nós não podemos colocar uma vírgula ou um ponto a mais de nossa parte. Não podemos complementar a palavra de Deus com uma coisa que vai agradar alguém. Por isso Jeremias falou aqui, né? Profetas que existiram antes de mim, antes de ti, desde tempos imemoráveis, profetizaram a muitas terras, né? E a grandes anos, a guerra, a desgraça e a peste. Isso vai vir a todos nós. Não esperemos, nem eu e nem você, que na trajetória com o nosso Senhor iremos ter só tempos bons, tempos de regalias. Não. Iremos ter tempos difíceis, tempos de guerra, que é o que estamos vivenciando hoje pelo mundo, né? Tempos de desgraça, tempos aí de muitas coisas. Nos recordemos do Covid aí, né? E ainda o Covid ainda está presente, assim como outras doenças. E enfim, é isso daqui. Quando o Senhor nos envia a falar, falamos aquilo que Deus nos envia a dizer. Não falamos para agradar ninguém. Então, se você, meu irmão e minha irmã, está seguindo ao Senhor, mas usa palavras propriamente de você, cuidado, né? Não faça mais isso.
Serve a Deus com afinco, com honestidade e com obediência. E a você, meu irmão e minha irmã, que procura Deus só para escutar aquilo que você quer, cuidado também, né? Não é assim que funciona. Por quê? Né? Jeremias propriamente nos traz aqui. Vai no Jeremias capítulo 28, do versículo 3 em diante. Vai dizer a Hananias, assim disse Yahvé, tu quebraste os canzis de madeira, mas colocaras em lugar deles canzis de ferro. Porque assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, eu colocarei um jugo de ferro no pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor. E assim se fez. Ficaram cativos por 70 anos, né? E o servirão entregarei até mesmo os animais do campo. E o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias, escuta, Hananias, Yahvé não te enviou, não tinha enviado ele a falar nada. E tu levas esse povo a confiar na mentira. Porque ele falou aquilo que o povo queria escutar. E o povo, lógico que se alegrou, mas era mentira. Aí, quando o profeta Jeremias traz a palavra, qual o sentimento que esse povo ia ter? De revolta, logicamente. Porque estavam acreditando na palavra de Hananias, que era mentira, agradando a eles, né? Por isso, disse Yahvé, eis que retirarei da face da terra, neste ano morrerás, porque anunciastes a revolta contra Yahvé. Por que revolta contra Deus? Porque uma pessoa te fala uma coisa que é agradável aos seus ouvidos e aquilo não se cumpre, você vai criar uma revolta contra Deus. Mas Jeremias trouxe a verdade, né? Se pegarmos aqui no capítulo 29, versículo 10, nos traz assim: porque assim disse Yahvé, quando se completarem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa de vos fazer retornar a este lugar. E assim se fez. Então, para hoje, meu irmão e minha irmã, cuidado. Se você segue a Deus só para escutar coisas boas, achando que isso vai se realizar aquilo que você pede, aquilo que você quer, não é assim. Deus não faz muitas coisas para ficar nos agradando, não, meu irmão e minha irmã. Deus permite as coisas em nossas vidas para provar que Ele é Deus. E se assim o amamos, o seguiremos mediante todas as provas. Então, cuidado com pessoas que ficam falando lorotas para você aí, né? Cuidado, porque propriamente o Senhor nos traz a respeito dos falsos profetas, né? Das falsas profetisas aí. Então, quer escutar verdadeiramente a palavra do Senhor? Serve a Deus com honestidade, com temor e com obediência. E não tenha medo da palavra do Senhor quando ela for contrária à sua vontade. Deus não fica nos agradando, não, né? Deus é misericordioso, faz muitas coisas por nós, né? Que nos tira de vários lugares de perdição, pela sua infinita misericórdia e seu amor. Mas, se temos que passar por um caminho também que vai ter ali muitas dificuldades, Deus não irá nos tirar desse caminho, mas irá nos fortalecer para assim passarmos por ele. Então não espere escutar só coisas agradáveis aos seus ouvidos, porque não é assim que funciona. E muito cuidado com aqueles que só vêm falar profecias de coisas que irão acontecer na sua vida. Servir a Deus não é ocultismo, não. Tá? Então, se você fica aí procurando a Deus como se estivesse no ocultismo, aonde ficam só falando que sua vida só vai ser boa, isso, aquilo, ei, cuidado, meu irmão e minha irmã. Servir a Deus é totalmente diferente. Servir a Deus é totalmente diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pela rejeição, passou pela dor, pela humilhação, por tantas coisas e numa morte de cruz. Então, o nosso caminho também não será um caminho fácil não a se trilhar, mas confiando e se entregando a Deus, com obediência iremos passar, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Pare de se iludir. Cuidado com pessoas que você vem seguindo ainda aí, principalmente com esses coaches aí, né? Que não vão te tirar de lugar nenhum e muito menos te levar para lugar nenhum. São mentirosos que querem apenas se encher os seus bolsos aí, né? Com dinheiro alheio, muitas vezes falando de Deus mentiras. Amém? Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.